A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar desafios da vida. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize o TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando dos desafios da vida. Toda a existência humana obedece a uma planificação cuidadosa, diante a qual acrisola os sentimentos que se ampliam, facultando a inteligência a penetrar na indefectível lei de causa e efeito. Então nós obedecemos uma sequência de aprendizado ao longo das nossas existências. Está relacionado automaticamente à lei de causa e efeito. Somente preciosa que é o espírito na jornada evolutiva, necessita dos fatores mesológicos do planeta terrestre para desenvolver as potências que lhe jazem adormecidas, a fim de alcançarem a meta que aguarda. Esse Deus interno, momentaneamente abroquelado no cerne do ser, expande-se e liberta-se por meio dos sofrimentos impostos pelos fenômenos da vida. A vida também nos impõe certas lutas, dificuldades, sofrimentos muitas vezes. Tudo isso faz parte da nossa caminhada, do nosso aprendizado. Mas à medida que o espírito envolve, mais sente o anseio de crescimento por meio do qual adquire sabedoria na síntese do amor, do conhecimento que se exorna. Sim, a gente observa, pela história, por alguns conhecidos, pessoas que superaram muitas dores e que nos servem de exemplo, vivos de superação. Quantos belos exemplos nós temos aí ao longo da caminhada na Terra. Quantos vultos luminares de diferentes crenças, que passaram por nós deixando o seu facho de luz. Somente através dos desafios é que as experiências se apresentam valiosas, significativas, porque cada um deles transforma-se em impedimento que foi transposto, favorecendo com mais expressiva conquista. Então é muito bom quando você chega no final, passando por vários obstáculos, mas venceu. Em face da própria estrutura organizacional do corpo, moléculas aglutinadas que se substituem continuamente, neles se encontram incontáveis enfrentamentos que devem ser superados e às vezes se expressam como enfermidades, resultados da invasão microbiana
perniciosa do desgaste natural do conjunto ou dos limites impostos pelo renascimento como forma de resgate. Esse imposto pelo renascimento são espíritos que reencarnam com deficiências físicas, com problemas congênitos, causados por ele mesmo em encarnações passadas. Então ele está expiando um sofrimento que ele mesmo causara, né? Imagina o suicida que lesa seu crânio dando um tiro na cabeça. A probabilidade dele retornar com deficiência mental é muito grande, né? A gente compreende isso. Não é Deus punindo, é ele mesmo submetendo às leis divinas que ele burlara no passado. Sobre outro aspecto, apresenta-se também com natureza psicológica em forma de conflitos e dores morais, proporcionando reflexões a respeito da fragilidade que reveste o ser humano quando não acicatado por outros de ordem psíquica. Então também temos os problemas mentais, os problemas psicológicos. O processo de desenvolvimento moral é lento e complexo, expressando-se também através dos relacionamentos afetivos, sociais, comerciais, nem sempre coroados de bênção, que facultam experiências amargas, mas proveitosas quando ensinam equilíbrio e harmonia espiritual. Não só de pão viverá o homem, assim falou Jesus. Também, não só de glórias, né? Enfrentamos problemas sérios. Ninguém deve aspirar por tranquilidade antes de conseguir valores que a proporcionem, sendo natural que as dificuldades caminhem ao nosso lado e também ao lado das conquistas evolutivas, no mesmo esquema de aprendizagem. Toda marcha por si mesma impõe esforço, obediência ao programa Paciência para vencer os trechos a percorrer. Naquela que diz respeito à conquista dos tributos espirituais mais complexos e variados, são os testes que se encontram à frente e, não raro, surgindo de surpresa em atitude conflitiva com os sentimentos dos jornadeiros. Então, quanto mais alto é o acesso de subida, naturalmente, mais pesado é o ônus do embate. Sim, quanto mais dificuldade enfrentamos, mais também será a glória ao conseguir vencê-lo. Quem, por acaso, nega-se ao avanço evolutivo, permanece-se na retaguarda ou enrodilhado no cipós da imprevidência e da preguiça. Todos os cismos são formosos de atmosfera rarefeita, pura, oferecendo a visão da paisagem inimagináveis. O mesmo ocorre com os de natureza espiritual, cujos píncaros luminosos aguardam a chegada dos que ousam e lutam. Então está aí a luta dos desbravadores em todos os campos da vida, né? Nós estamos aqui fazendo esse programa todos os dias, já há mais de 11 anos, mas no início foi muito difícil. Apesar da simplicidade do programa, mas não foi fácil colocar um programa no ar, numa rádio, onde tivemos muitas críticas no início, dificuldade para manter o programa no ar por causa da parte financeira. Enfim, tudo isso foi dificultoso. Mas, através das lutas, da vontade, conseguimos vencer. E estamos aqui. Não foi fácil, mas conseguimos. Não temos os desafios que te oferecem os recursos para o desenvolvimento das faculdades adormecidas. Quantas faculdades nós estamos aqui em estado latente, que temos e estão apenas adormecidas? A ave que se recusa a voar aos primeiros momentos fica impossibilitada de acompanhar o bando na busca de alimentos na primavera. Empenha-te com valor e aceita os empreendimentos que te causam cansaço, te afligem, porque são eles que te fortalecerão o caráter, sutilizarão os teus sentimentos. Graças à sua ocorrência, compreenderás a sabedoria divina que todos proporcionam ao autocrescimento, à conquista de si mesmo, à superação dos vícios que remanescem das experiências infelizes, a descoberta da alegria e as bênçãos da saúde. O excelso Pai oferece aos filhos em crescimento as oposições mais compatíveis com os seus níveis de consciência espiritual, granjeando mais relevantes significativos evolutivos. Então, meus queridos, pensemos sobre tudo isso, porque não existe vitória sem luta. Tudo para se conquistar tem as dificuldades que temos hora que enfrentar. Nunca, porém, sobrecarrega aqueles a quem ama, antes os
favorece com o indispensável para a própria vitória, que o excelso Pai oferece aos filhos no crescimento às oposições mais compatíveis com seus níveis de consciência espiritual, granjeando mais relevantes significados evolutivos e nunca, porém, sobrecarga. Nós não temos que colocar pesos nas costas das pessoas mais idosas, principalmente de nossos pais, tios, avós. É triste, né, ver um jovem pedindo ao pai ou à mãe para buscar um copo d'água na geladeira para ele. Tem que deixar a comidinha pronta em cima do fogão. Ora, tem que valorizar aqueles que te deram a vida, cuidam de ti, e não o contrário. Jamais recalcitres ante as vicissitudes em razão dos desafios evolutivos que te dizem respeito e que deves ultrapassar, porque cada passo dado adiante representa uma vitória sobre próprios limites, facultando mais ampla aquisição iluminativas. Então, nós é que temos que vencer a quem? A nós mesmos, a mais ninguém. Quer mudar o mundo, comece por você. Como sabes que a vida não se restringe ao breve espaço entre o berço e o túmulo, deves acumular os tesouros inalienáveis para o prosseguimento da vida, além do corpo, nessa intermina viagem da evolução. O grande equívoco humano, entretanto, encontra-se na visão atrofiada em torno da sua realidade, exclusivamente relativa ao périplo carnal, que tem brevíssima duração e que corresponde às necessidades de aquisição do bem. Pensando na imortalidade, estímulos saudáveis inundam o ser, emulando-o ao incessante prosseguir, com o consequente deslumbramento de quem sabe que alcançará o infinito. Quando a floresta cresce, há um grande silêncio em torno. Enquanto tombando alguma árvore, ouve-se o ruído que chama a atenção. Esse fenômeno equivale ao sublime procedimento da aquisição do conhecimento e do amor. Em grande silêncio, enquanto os desastres que resultam dos desafios, não aceitos ou complicados, sempre produzem desequilíbrio e atordoamento. Os ruídos do sofrimento também fazem parte da existência humana, facultando a cada qual a conquista de si mesmo, ante os impositivos das imperfeições que se demoram no íntimo, requerendo iluminação e liberdade. Não havendo desafio pela estrada do progresso, igualmente não existem possibilidades de autoconhecimento e de alo-realizações santificantes. A árvore que se nega à tempestade não enrijece o tronco, da mesma forma que os metais que se recusam a altas temperaturas, na umidade, são devorados pela ferrugem e a oxidação. Tudo são lutas poderosas que forjam o herói e santificam o ser humano, arrancando-lhe os elos grosseiros que o prendem à retaguarda de onde procede, transformando-os em asas siderais que o alçam às celestes moradas. O reino dos céus está reservado somente àqueles que se sacrificam e se lhe tornam dignos de conquistá-lo. Lucigênito, o ser humano possui em germe a tendência para a abnegação, esse devotamento fraternal e sacrificial em favor de um ideal enobrecido ou de outra criatura. Sentimento relevante exterioriza-se a rigor em todos os atos morais pela maneira como se conduz o indivíduo, que sempre aspira ao bom e ao mais saudável para todos, envidando esforços para que se consumem esses anelos de beleza e de harmonia. A abnegação é filha dileta do amor, que se desdobra em serviço, facultando o crescimento íntimo daquele que o cultiva. Quando se instala na conduta, deixa de ser sacrifício para constituir-se um prazer altruísta que enrijece seu agente, estimulando-o ao incessante prosseguimento onde quer que se encontre. Nunca se exibe nem se permite a exaltação que o evidencia como comportamento de qualidade superior que chama a atenção. É discreta e afável, nunca se permitindo embaraçar o beneficiário com o seu devotamento, mas antes caminhando ao seu lado
na condição de apoio fraternal. A sociedade dignifica-se cada vez que a abnegação se apresenta no contexto dos comportamentos que lhe dizem respeito, porquanto demonstra que a facilidade do progresso é impostergável. Felizmente, o número de pessoas abnegadas no orbe terrestre é muito grande, ampliando os horizontes da esperança e dignificando o processo de desenvolvimento ético-moral, graças ao qual as lutas se transformam em degraus de acesso superior do amor inefável de Deus. Enquanto campeiam o egoísmo e a perversidade, ceifando incontável número de vidas, em demonstração do primitivismo aplaudido pela alucinação momentânea, milhões de espíritos nobres silenciosamente instalam os padrões da abnegação e do devotamento nas paisagens virgens dos corações que amam e aspiram pela conquista da felicidade sem jaça. Chamando a atenção, a vulgaridade e o crime dão ideia de que o dever e a harmonia moral das criaturas encontram-se muito distantes da realidade, constituindo-se uma verdadeira utopia a expectativa de vê-los dirigindo as mentes e os corações no rumo do equilíbrio. Jamais, no entanto, houve na Terra tantos espíritos abnegados que se empenham na construção dos objetivos relevantes a que se propõem, como ocorre na atualidade. Há exemplos engrandecedores de mártires, de heróis e de santos da abnegação, vivenciando nestes momentos a entrega total a Jesus, qual fizeram Francisco de Assis, Vicente de Paula, Teresa de Ávila, Mohandas Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e incontáveis servidores do bem. Também encontramos esses missionários da abnegação em todas as áreas do comportamento humano, na ciência, na filosofia, na política, na economia, na arte, nos relacionamentos, demonstrando a inevitável ascensão moral do espírito. Cientistas abnegados aplicam a juventude em experiências grandiosas na busca de solução para os magnos problemas humanos, conseguindo modificar as estruturas então vigentes e abrindo espaços irisados de luz e de bênçãos, proporcionando alegria de viver e valiosos contributos para mudanças das dolorosas situações. Pensadores sábios permanecem fiéis aos seus paradigmas de enobrecimento, sorvendo a amargura e desencanto em face do conteúdo superior de que são portadoras as suas mensagens. Enquanto triunfam a vulgaridade e a mesquinhez, demonstrando a confiança irrestrita nas propostas que libertam da ignorância e promiscuidade moral, lecionando beleza às gerações novas. Religiosos ilustres confundem-se com o povo nos labores da solidariedade, transformando a religião em ferramenta de socorro em vez de formulações teóricas e dogmas proibitivos, auxiliando no crescimento espiritual das massas. Executivos experientes colaboram com equipes especializadas, buscando soluções para as crises que irrompem com frequência, minorando o sofrimento dos membros das empresas em que trabalham. Artistas imbuídos do ideal de beleza entregam-se a espetáculos de enriquecimento intelectual e emocional, acreditando que é possível a mudança das atuais penosas situações terrenas, mantendo o encantamento e a alegria dos grupos sociais. Políticos honestos que existem são fiéis aos propósitos que os levaram aos altos postos administrativos das comunidades. Embora malsinados e combatidos, insistem em manter nos comportamentos ilibados, tornando-se exemplos respeitáveis para aqueles que o elegeram. Companheiros de jornada terrena trabalham com afinco as consciências aturdidas, buscando esclarecê-las em atestados de inequívoca honradez, demonstrando confiança no futuro, embora o presente, assinalado pelos transtornos morais de alta gravidade. Os abnegados estão em toda parte, como mensageiros resolutos do amor e da caridade, ampliando as áreas de ação para os excluídos e os inconformados com a situação vigente.
sem receberem compreensão nem ajuda de outros coetâneos, vinculados, todos eles, ao dever de transformar o mundo mediante renhidas lutas, perseveram nos objetivos relevantes, constituindo as falanges do progresso em constante labor de dignificação da humanidade. Nunca se cansam, nem se queixam, quando não colhem o resultado imediato dos seus esforços, mantendo a alegria de viver e de prosseguir teimosamente abraçados ao ministério da solidariedade. Enquanto vige a abnegação entre as criaturas humanas, a esperança permanecerá conduzindo as mentes e os corações no rumo do bem-estar, mesmo que percorrendo caminhos ásperos e de difícil acesso. A abnegação é de inspiração divina que nunca cessa de servir. Quando te seja possível, envolve-te na abnegação e age sob o influxo, tendo a certeza de que a saúde integral fará parte da tua agenda de realizações pessoais no trânsito da evolução, sem qualquer possibilidade de transtorno depressivo. Os espíritos missionários descem à Terra periodicamente com a inapreciável tarefa de disseminar a verdade na condição de vanguardeiros do progresso e da iluminação de consciências, dotados de inexcedíveis valores do sentimento e do conhecimento. Mergulham nas vestes carnais, arrostando dificuldades e entregando-se ao ministério com tranquilidade. São estrelas fulgurantes em a noite escura das paixões, e o seu périplo orgânico, raramente compreendido, torna-se um luzeiro de bênçãos para a humanidade. Invariavelmente, incompreendidos, produzem esperança e alegria onde se encontram, ampliando os horizontes do pensamento e da conduta humana, de forma que se instalem novos conceitos em torno do amor e da bondade, quase desaparecidos nos relacionamentos da atualidade. Comprometidos com os postulados a que se afeiçoa, compreendem que a sua entrega pessoal é o caminho único para a construção da mentalidade edificante, que passa a vigorar, a princípio penosamente, nos reduzidos grupos que se identificam com os ensinamentos, crescendo, pouco a pouco, até atingir a sublime finalidade de que se revestem. Convidados, não poucas vezes, ao testemunho grandiloquente, elegem o silêncio e o sacrifício como instrumentos de comprovação dos ideais de que se fazem portadores, mas sensibilizando aqueles que anelam pelo mundo de bênçãos, irritando aos seus gratuitos perseguidores, não mantendo as ambições convencionais dos ilusórios triunfos terrestres, são imbatíveis nas crenças e serviços a que se afervoram, tornando-se exemplos de força e de coragem que estimulam as demais criaturas a abraçar os postulados que divulgam. Ninguém lhes conhece as renúncias, em razão de jamais as alardearem, nem se dá conta dos seus sofrimentos profundos, assim como das suas preocupações permanentes, porque nunca se queixam, a todos considerando irmãos necessitados, e se alimentam do seu exemplo e da sua ação benéfica, a fim de não sossobrarem nos pélagos vorazes dos mares existenciais. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Amando para ser amado. Aos 5 anos de idade, ela se viu recolhida a um lar de crianças. Havia outras tantas ali, de variadas idades, meninos e meninas. Cada qual tinha sua própria história. A dela, Esther, era bem simples. A mãe, abandonada pelo companheiro, se vira constrangida a entregá-la a alheios cuidados. De início, visitava a pequena em alguns dias. Depois de certo tempo, deixou de aparecer. Se ela perdera o poder familiar ou se desistira da filha, nunca ninguém lhe disse. A garotinha chorou muitas e muitas noites a ausência de um lar somente seu, com pais que a amassem. Por razões que não podia determinar, os anos se passaram sem que ela fosse adotada. Isso a marcou de forma indelével.
Dentro da alma carregava, como se feita a ferro em brasa, a marca do abandono. Ela estudou, e quando se fez o tempo, foi morar sozinha em uma kitnet. Um emprego em um escritório lhe abriu novas perspectivas. Não demorou muito e ela se enamorou de um colega de trabalho. Mas namoro é assim. Não é compromisso eterno. Namoro é espaço em que dois corações se observam, buscando se conhecer. Seu objetivo é verificar se o amor floresce e se solidifica, ou se cada um deve seguir seu próprio caminho. Pouco tempo transcorrido, e o rapaz desistiu do relacionamento. A dor do abandono que parecera ter perdido a força voltou com todo o vigor. Aquela reprise a fez questionar se estaria proibida de ser feliz. Acaso não mereceria a felicidade? Não mereceria ser amada? Foi ao coração de uma amiga de idade madura, vizinha no prédio em que morava, que ela buscou confidenciar as suas dores. Depois de ouvi-la atentamente, a senhora a abraçou e lhe confortou a alma. Lembrou-lhe que, embora as experiências identificadas por ela como abandono, muito estava ainda por vir para os anos futuros. Falou e falou. Recordou que o propósito da vida é crescer e, naturalmente, buscar a própria felicidade. No entanto, frisou: a nossa felicidade não deve estar condicionada à presença de alguém. Não são os outros que nos devem fazer feliz. Nós é que devemos semear felicidade na nossa e nas vidas alheias. Se não temos quem nos ame, podemos nos dispor a espalhar amor. Podemos nos dedicar a um cão ou outro animal doméstico e tê-lo como companhia. Podemos semear um canteiro em um vaso minúsculo e nos alegrarmos com as flores que nos sorrirão depois em gesto de gratidão. Podemos descobrir quem vive só e nos dispormos a lhe fazer companhia. Então, nós mesmos não estaremos mais sozinhos. Teremos alguém com quem falar, a quem ouvir, a quem relatar as coisas pequenas de um dia de experiências. Em verdade, podemos pensar em construir um lar. Mas esse nosso lar pode ser feito de outros sem lar, e constituiremos uma família. Somente não teremos ninguém que nos ame se não nos dispusermos a oferecer amor. Porque, parafraseando a oração tão conhecida, é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é compreendendo que somos compreendidos. Em síntese, é amando que somos amados. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre estamos apostos e agradecidos pela oportunidade que nos dá sempre de trabalhar, divulgando sua sábia doutrina e, acima de tudo, instruindo a nós primeiramente, porque somos os primeiros a ouvir, Senhor, e precisamos tanto quanto os nossos queridos irmãos ouvintes tanto da rádio quanto do YouTube. Também somos necessitados do vosso amparo, da vossa fortaleza moral. Que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido amigo Marcos Ferreira, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos